Olá, colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos, que hoje está um pouquinho diferente, porque hoje você não vai estudar glaucoma, hoje você vai estudar marketing comigo. E esse é um tema que eu gosto muito de falar, eu gosto de falar de marketing, e eu sei que é um tema que vocês gostam de ouvir também, então eu achei legal trazer aqui para vocês. Essa foi uma palestra que eu dei no último evento da Brascas, que aconteceu há um ou 2 meses atrás em Curitiba. Estou falando de dezembro de 2024. E essa palestra teve uma repercussão muito legal, recebi muito elogio, muita gente gostou e muita gente estava interessada no tema, e aí por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês. Eu dei essa palestra no evento da Brascas a convite do Dr. Milton Yogi, numa sessão de marketing que ele organizou, que foi no sábado à tarde no congresso. E assim, sábado no congresso, vocês sabem que geralmente é aquele dia que o pessoal já está mais querendo passear, voltar para casa do que querendo ver o congresso. Mas mesmo assim, tinha muita gente nessa sessão, então isso é prova de que vocês têm sim interesse nesse tema de marketing, por isso eu resolvi trazer essa palestra aqui para quem não estava no evento poder assistir também. Então eu vou trazer para vocês o que eu falei nessa palestra e também o que rolou, um pouquinho do que rolou na discussão sobre esse tema depois. Imagina que você foi convidado para uma festa e você só conhece o aniversariante. Você vai chegar lá, vai ter um monte de gente lá para você conversar que você não conhecia. E nessa situação, você pode usar basicamente duas estratégias. Uma estratégia é você falar superficialmente sobre vários assuntos e você vai acabar tendo conversas agradáveis com todo mundo ali. Então você fala um pouquinho de culinária, você fala um pouquinho de tecnologia e aí você acaba meio que agradando um pouquinho a todo mundo, mas você não cria nenhum vínculo forte com ninguém. Outra estratégia é você falar apaixonadamente sobre as coisas que você mais gosta. Então você pode falar apaixonadamente sobre viagens e talvez a maior parte das pessoas ali te achem um chato. Mas de repente você vai encontrar uma pessoa que é tão apaixonada por viagens quanto você, e aí vocês vão ter uma conversa muito mais profunda. De repente vocês vão trocar contato e criar uma amizade depois dali. Hoje em dia, do mesmo jeito que as pessoas buscam interesses em comum nas amizades delas, elas buscam essa identificação também no perfil de consumo delas. Uma empresa que é muito boa nisso é a Apple. A Apple é uma empresa que é conhecida por transparecer de maneira excelente as suas crenças, os seus valores, e aí as pessoas que se identificam com essas crenças e valores, elas viram clientes muito fiéis da marca. E no seu consultório isso não é muito diferente. Para você ter uma clientela fiel, você precisa selecionar um público específico, porque se você quiser falar com todos, você vai ter conversas superficiais com todos e vai acabar não falando com ninguém. Então, para você ter um relacionamento profundo e ter clientes fiéis no seu consultório, você precisa escolher um público específico que se identifique com você. Agora, como que a gente vai fazer então para escolher esse público específico com quem você vai se relacionar? Eu trouxe aqui esse gráfico que vocês estão vendo aí. Isso é de um conceito japonês chamado Ikigai, em que eu conheci justamente numa aula do professor Milton Yogi mais ou menos uns 5 anos atrás, e esse conceito mudou completamente a minha vida. Então eu vou falar aqui mais ou menos como que isso foi para mim, para que vocês possam aplicar na vida profissional de vocês isso também depois. Nessa época de mais ou menos 5 anos atrás, quando eu pensei e estudei sobre isso, eu decidi focar o meu Ikigai nos pacientes cirúrgicos de glaucoma.
Isso unia o que eu fazia bem, porque na época eu já tinha uma experiência de alguns anos como especialista em glaucoma já. Unia o que eu gostava também, porque eu adoro os pacientes de glaucoma, aquela coisa que a maioria dos oftalmologistas não gosta do paciente crônico, sempre voltando, visão não melhora. Eu, na verdade, eu adoro isso. Eu gosto muito de ter relacionamento com os meus pacientes. Eu gosto daquele paciente que chega trazendo presente, mostrando foto do neto. É a medicina de família e comunidade da oftalmologia, é o glaucoma e eu adoro isso. O mundo certamente precisa, porque a demanda de especialistas em glaucoma, mesmo hoje, mais ou menos 5 anos depois disso, a demanda de especialistas em glaucoma é muito grande em qualquer lugar no Brasil. Agora, o maior problema que eu tive na época foi a questão do que eu posso ser pago para fazer, porque na época a minha maior fonte de renda eram os pacientes de catarata, não eram os pacientes de glaucoma. Então, essa foi a parte que eu tive que trabalhar um pouco mais a minha estratégia para poder conseguir com que esses pacientes de glaucoma fossem a minha fonte de renda. E por conta disso, até eu decidi focar um pouco mais nos casos cirúrgicos. Agora, eu tô falando muito aqui de como escolher o seu público, mas na verdade o meu tema não é esse, é como se comunicar com o seu público. Mas para você se comunicar com o seu público, passa primeiro em você saber quem é o seu público e escolher esse público. Afinal, você não vai falar do mesmo jeito com uma criança e com um idoso. Então, se comunicar corretamente passa por uma primeira etapa de você escolher com quem que você vai falar. E quanto mais específico você for nessa escolha desse público, mais fácil vai ser você se comunicar. Porque quanto mais específico for esse grupo, mais aquelas pessoas vão ter as mesmas dores, os mesmos desejos e necessidades específicas daquele grupo de pessoa. Exemplo do meu caso, os pacientes com glaucoma. Uma das dores mais frequentes deles, mais importante, é o efeito colateral do colírio. Então, quando eu falo de efeito colateral de colírio, o meu público se identifica muito com aquilo. Agora imagina que eu tivesse também um público de pacientes com retinopatia diabética. Esse paciente não pinga colírio, ele não tem essa dor, aquilo não significa, aquilo não conversa com a necessidade dele, não cria identificação. Então volta para aquela questão de que se você quiser falar com todo mundo, você não fala com ninguém, porque paciente de diabetes tem uma dor, um desejo, uma necessidade. O paciente com glaucoma tem outra dor, outro desejo e outra necessidade. Então, quanto mais específico você for na escolha desse público, quando você falar, você vai gerar muita identificação nesse público. Então, você precisa selecionar um público específico para que você possa comunicar através dessas dores, desejos e necessidades. E tem um outro ponto também que é a nossa personalidade. Então, eu falei muito aqui de como filtrar em um público específico relacionado a uma doença, mas a gente faz um filtro também da nossa personalidade, porque a gente acaba transparecendo quem a gente é e atraindo um paciente que é parecido com a gente. Isso é muito legal, porque acaba que o dia a dia, a rotina de trabalho fica muito mais leve quando a gente está lidando com pacientes com quem a gente se dá bem, eles são parecidos com a gente, eles gostam das mesmas coisas que a gente. Então, eu sou uma pessoa muito simples, eu sempre me visto de maneira simples, eu tenho uma fala muito simples, inclusive isso é uma das coisas que é um dos meus grandes diferenciais, eu falo as coisas de uma maneira que todo mundo consegue entender, desde o cara que é milionário até o cara que é analfabeto. Então, essa simplicidade é uma característica muito marcante minha. E isso faz com que os meus pacientes sejam também pessoas muito simples e que eu me dou muito bem. Agora, só um cuidado que quando eu falo simples aqui, eu não estou falando de faixa de renda, não. Porque eu tenho pacientes que são ricos e que são pessoas muito simples. Então, eu estou falando mais em questão de personalidade mesmo. Mas é verdade sim que esse meu jeito de ser tende a atrair
atrair mais pacientes de classe B e C. Mas não é só dinheiro que está por trás disso, é a gente se dar bem com o nosso paciente que faz com que o nosso dia a dia seja muito mais tranquilo. Até porque, no meu caso, o paciente de glaucoma, ele está no consultório no máximo, a cada 4 meses. Então, eu tenho pacientes que eu vejo mais do que a minha família. Se a gente não tiver uma relação legal, o dia a dia fica difícil. Uma outra questão de filtro de pacientes é em relação à adesão terapêutica. Vocês todos sabem que paciente com glaucoma, um dos maiores problemas que a gente enfrenta é a adesão terapêutica. Agora, o fato de eu ter um posicionamento de marketing faz com que eu filtre esses pacientes. Como assim? O paciente que chega até mim, ele não é qualquer paciente com glaucoma. Ele é um paciente que ele está tão preocupado com a doença dele que ele se deu ao trabalho de entrar no YouTube, buscar sobre glaucoma e assistir lá 10, 15 vídeos meus explicando sobre a doença, sobre o acompanhamento, sobre o tratamento. Então, ele é um paciente muito mais engajado com o tratamento do que a média geral. Então, a adesão terapêutica no meu dia a dia é uma preocupação hoje muito menor do que era antes de eu ter esse trabalho de marketing e de comunicação correta com o meu público. E uma outra coisa que filtra isso é o preço também. Então, o nosso preço também filtra quem é o nosso público. Eu atendo só particular. Minha consulta não é muito cara, é um preço normal de média do mercado, mas só o fato de o paciente ter que pagar a consulta, isso já é um filtro de selecionar os pacientes que estão mais dedicados com o tratamento. Agora, um último ponto que eu quero mostrar para vocês é que eu quero trazer um pouco dos meus piores momentos aqui. Eu vou até sumir um pouquinho aqui enquanto eu falo, porque eu quero que vocês vejam todo esse cenário aí. Todo mundo mostra os seus melhores momentos e convenhamos que é muito fácil mostrar os seus melhores momentos, tanto em questão de marketing quanto numa apresentação de congresso, mas eu fiz questão de trazer alguns dos meus piores momentos. No dia que eu gravei esse vídeo, meus vizinhos estavam fazendo muito barulho. E aí a minha cachorra não parava de latir na porta de casa e eu não conseguia gravar o vídeo porque ela não parava de latir. E aí eu tive a brilhante ideia de pegar uma vassoura e colocar atrás da porta para ela parar de latir. E realmente funcionou. E o resultado disso foi uma sequência de uns 5 ou 6 vídeos em que eu tô falando e aparece do meu lado a vassoura no espelho, que eu esqueci que estava lá, e a cachorra sentada do meu lado e encarando a vassoura. E é óbvio que as pessoas reparam e é óbvio que as pessoas comentam. Teve comentário do pessoal, de gente aleatória no vídeo falando lá do cabo de vassoura. E essa foi só uma das várias peças que esse espelho já me pregou. Então eu já passei várias situações com esse espelho aí. Uma outra questão que eu já passei, que também foi um dos meus piores momentos, quem me acompanha aqui provavelmente já reparou que eu tenho um tremor essencial vocal. Hoje mesmo aqui agora nesse vídeo a minha voz está bem tremidinha, tá tremendo bastante. Teve um tempo atrás, acho que mais de um ano atrás, que eu tive uma piora desse quadro, desse tremor vocal. E eu fiquei 6 meses falando igual a moça da Top Term. Se você é velho, você sabe quem é a moça da Top Term. Olha que eu nem sou tão velha assim, viu? Eu tenho 38 anos e eu conheci bastante a moça da Top Term. Se você tem mais idade do que eu, você vai lembrar daquela moça que falava igual o Pato Donald na televisão. Então eu fiquei 6 meses assim. E eu não deixei de fazer nenhum vídeo. Tem vídeo aqui no Glaucoma Academy, tem vídeo no Papo Glaucoma, que é minha outra rede social, eu falando igual a moça da Top Term durante 6 meses. E por que eu quis falar um pouco desses meus piores momentos para vocês, que parece uma contação de história aleatória, mas não é. A mensagem que eu quero passar aqui para vocês é que ninguém é perfeito.
todo mundo tem os seus momentos ruins e a gente não precisa ficar se preocupando de esconder as nossas falhas. Como ninguém é perfeito, demonstrar a nossa imperfeição ajuda bastante a conectar com a nossa audiência. Então, assim, aquele seu perfil do Instagram feito por uma agência de marketing que só tem aquelas fotos suas tiradas em estúdio, aquele português impecável, aquela diagramação de cores perfeita para o seu perfil ficar dentro da paleta. Toda essa perfeição, ela não conecta com ninguém, porque ninguém é perfeito. Então, quando as pessoas olham um perfil desse de agência, elas não enxergam você, elas enxergam uma empresa. E aí é muito mais difícil de a gente ter toda essa criação de vínculo que eu tô falando aqui com vocês. Então, se permitam ser imperfeitos. Resumindo tudo isso que eu falei aqui, primeiro de tudo, primeiro passo para você ter um marketing de sucesso e uma boa comunicação com o seu público. Primeiro passo é você descobrir dentro de você qual é a sua razão de viver, qual é a atividade profissional que te completa e que te dá alegria e que você faz realmente com amor. Uma vez que você encontrar essa atividade, procure ser muito específico, não tente falar com todo mundo, seja específico na escolha desse público dentro dessa sua paixão. E aí, identificando esse público, você vai se comunicar com as dores, desejos e necessidades que esse grupo de pessoas tem. E ao longo de todo esse processo, se permita ser imperfeito. Vocês já estão me vendo aqui no Glaucoma Academy, então vocês já conhecem o Glaucoma Academy, mas eu tenho uma outra rede social que é onde eu faço o meu marketing para pacientes e que vocês podem me seguir lá também, até para ver mais ou menos o que eu faço, o que funciona. E é óbvio que o que eu faço não é regra, é o que funciona para mim. Talvez o que funcione para você seja diferente, mas eu acho que me acompanhar lá na rede social de pacientes também vai liberar vocês um pouco das amarras que você tem de medo de fazer marketing e medo de aparecer. Rolou bastante coisa na discussão dessa sessão inteira, mas tem alguns pontos dessa discussão que eu acho interessante trazer aqui para vocês. Primeira questão que foi levantada pela mesa é de que o maior marketing é o boca a boca e não a rede social. E eu, ao mesmo tempo, concordo e discordo com isso. Porque o maior marketing realmente é o boca a boca. Nada te traz tanto paciente quanto um paciente satisfeito. Acontece que antigamente esse boca a boca era com o vizinho, era na fila do banco, era com um colega de trabalho. Hoje em dia, esse boca a boca mudou. Esse boca a boca é na tua avaliação do Google com o depoimento que o paciente deixa. É no comentário de uma postagem sua do Instagram. Então, a essência do marketing, ela não mudou com o marketing digital. O que traz o paciente é os outros pacientes terem resultado positivo. Então, se você faz uma postagem que ninguém comenta, essa postagem pode ser muito boa, mas dificilmente ela vai te trazer um paciente. Se você tem um site maravilhoso, mas quando o paciente entra no seu Google não tem depoimento, ou então tem nota baixa lá nas estrelinhas, dificilmente esse seu site maravilhoso vai te trazer paciente. Então, o boca a boca ele continua valendo e ele reforça tudo isso que eu falei aqui de seleção do público. Uma outra questão que foi levantada também pela mesa na discussão foi de que não adianta você ter um excelente marketing se o serviço que você presta é ruim. E isso daí eu assino embaixo completamente e eu vivi na pele isso. Por quê? Quando eu comecei a fazer o Papo Glaucoma tem mais ou menos 4 anos e meio agora. Quando eu comecei o Papo Glaucoma,
eu não tinha o meu consultório próprio, eu atendia em clínicas de terceiros, trabalhando com outros colegas. E, obviamente, o serviço não era da maneira que eu tinha planejado. Eram clínicas que atendiam principalmente paciente de plano de saúde ou então consulta popular, e tinha toda aquela dinâmica de atendimento de volume. Então, o paciente via o meu marketing de um jeito, e quando ele chegava na consulta, ele era atendido de outro jeito. E eu não fidelizava esses pacientes. Então, o meu marketing só começou a dar resultado real mesmo depois que eu montei o meu consultório. E hoje em dia, o meu consultório é a minha maior fonte de renda, somente paciente particular, somente paciente com glaucoma, e todos eles, não vou dizer todos, porque tem alguns que vêm por indicação de vocês, colegas médicos, aliás, agradeço. Tem outros pacientes que vêm por indicação de outros pacientes, mas eu diria que assim, 90% do movimento do meu consultório é de pacientes que, uma maneira ou de outra, vêm do meu marketing, seja por anúncio no Google, para levar para o site, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Então, o meu sustento é diretamente dependente de marketing. E aqui no Glaucoma Academy também não é diferente. Se eu não fizer o meu marketing de ter uma presença de rede social ajudando vocês tanto no YouTube quanto no Instagram, vocês não compram o meu curso. Então, acaba que hoje em dia eu vivo de duas empresas que são diretamente dependentes do meu trabalho de marketing. Então, isso só funciona porque o serviço prestado é bom. Se eu vendo um curso e a pessoa não me fala depois que gostou do curso para eu poder printar e botar lá no meu Instagram, não adianta, eu não vendo mais curso. Se um paciente vai na consulta e não deixa um depoimento no Google para dizer que ele foi bem atendido e que eu resolvi o problema que ele precisava, isso não vai trazer outros pacientes. Então, a gente precisa ter serviço bom para ter boca a boca, para o nosso marketing funcionar. Tudo isso está conectado. Não adianta você trabalhar muito bem uma coisa e ter a outra ruim. Não adianta você trabalhar muito bem o marketing e ter uma secretária ruim que não agenda o paciente. Não adianta você trabalhar muito bem o marketing e ter um serviço ruim que não supera as expectativas do paciente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E, por último, para finalizar, uma coisa que é muito, mas muito importante e que eu levantei lá também na discussão. A gente reclama muito do charlatão, a gente reclama muito de que a medicina está ficando cada dia mais difícil, cada dia mais mal paga, que os pacientes só querem tratar a catarata com exercício em vez de fazer cirurgia. Então a gente reclama muito, mas a gente faz muito pouco, tá? Porque a gente só é refém de plano de saúde se a gente não sabe trabalhar o nosso marketing. A nossa colega vendedora de exercício só tá zilhardária morando em Dubai porque a gente dá espaço para ela, tá? Então o charlatão, ele ocupa na rede social o espaço que o médico sério deixa vazio. Por quê? O tal do algoritmo, ele trabalha a nosso favor, tá? Então, quando o paciente pesquisa glaucoma no Instagram e aí o que aparece é um vídeo de exercício e o paciente assiste aquele vídeo, o Instagram entende que esse paciente está interessado em conteúdos sobre glaucoma. E aí, na sequência, mesmo sem esse paciente procurar, o Instagram enche ele de conteúdos sobre glaucoma. Se esses conteúdos que vierem na sequência forem mais charlatão ensinando exercício, esse paciente vai acreditar que o exercício funciona. Agora, se depois de ter visto o vídeo de exercício, o conteúdo que o Instagram entregar é o conteúdo de uma oftalmologista séria explicando que exercício não funciona, que tratamento de glaucoma é colírio, laser e cirurgia, esse paciente já vai ficar com a pulga atrás da orelha. Aí, se depois aparece outro vídeo de outro oftalmologista explicando que tem que ter CRM e RQE, explicando que as opções de tratamento são tal, tal e tal, explicando que exercício não resolve e tal, esse paciente vai acreditar na gente. Se a gente estiver distribuindo informação,
não vai ser no charlatão que o paciente vai confiar, vai ser na gente que ele vai confiar. Então, o charlatão só cresce no espaço que a gente deixa. Por isso, informem as populações de vocês, tenham presença de marketing, porque isso é uma questão não só de sucesso profissional, é uma questão de informação para a população e isso também é nosso dever. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se vocês quiserem ver mais conteúdo de marketing, me avisa aqui embaixo nos comentários se vocês acharem legal esse tema e quiserem que eu fale mais sobre isso. E se você quiser aprofundar e atualizar seus conhecimentos sobre glaucoma, não esquece de se inscrever no meu curso, né? Afinal, esse marketing todo tem que funcionar. O link para você se inscrever vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E até semana que vem. Beijo!